Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao DynamoCast especial da Febrabantech. Eu sou o Teco Medina, estou aqui diretamente da Febrabantech, colhendo aqui os assuntos mais quentes nos corredores. A gente já fez um monte de episódio falando de tecnologia, de inovação, de fraude, de cofre, de custódia. E hoje nós vamos receber aqui, tô aqui com o Zanini aqui da Dynamo, mas hoje nós vamos receber provavelmente o rei disso tudo, o cara que onde passa tem tapete vermelho, jogam pétalas de rosa, tapinha nas costas, porque, para surpresa de alguns, não tem ninguém mais aplaudido na Febrabantech do que o Banco Central. O Banco Central é elogiado por todo mundo está satisfeito com a celeridade, com a direção, com o fato de estarem abertos a um monte de sugestões. Então, a gente vai receber aqui o Caio Moreira Fernandes, que é chefe de departamento de tecnologia do Banco Central, para falar, entre outras coisas, do Pix, que é a paixão nacional, né, Caio? Isso. Não, e é engraçado que o Banco Central sempre foi tido como um órgão ali muito pomposo, ali com um tapete vermelho na porta. Acho que o Pix ali tira esse tapete vermelho, traz a população ali para conhecer o Banco Central, para de fato ter um serviço ali de qualidade, serviço de pagamento de qualidade e barato. Vamos começar de maneira geral, né? Primeiro, você já está lá há bastante tempo, então você viu isso tudo desde quando foi concebido. Te surpreende ser um sucesso absoluto? Te surpreende a adesão? Te surpreende o fato de mês a mês ser um recorde de movimentação? O Pix virou quase que um orgulho nosso aqui do brasileiro, né? A gente, talvez se você falasse amanhã que não ia ter Pix, ia ter gente nas ruas reclamando disso. Como é que você vê todo esse processo, essa adesão? Como é que estamos hoje? O Pix ele surge como um ecossistema para melhoria de eficiência bancária. O Banco Central tinha uma necessidade, apontava uma necessidade de mercado, um sistema que precisava funcionar de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, barato e acessível à população. E aí nasce o Pix, como a gente hoje concebeu, né? Que é um sistema de pagamento instantâneo, ou seja, que é processado em até 10 segundos, gratuito para as pessoas, barato para as empresas. O sucesso é maior que a gente imaginava, eu digo por mim, mas eu digo por todo o Banco Central, até porque o Pix é o caso de maior sucesso em todo o planeta. Caramba! No sentido em que foi o sistema de pagamento instantâneo que foi mais rapidamente aderido pela população. Então a curva de adesão é a mais acelerada do mundo e ele tem como uma externalidade positiva. Eu acho que o grande sucesso, o que a gente acaba computando como o maior sucesso, é justamente a inclusão financeira. Sim. A inclusão financeira. Os números do Banco Central ali, há um número ali que mais de 70 milhões de pessoas fizeram a primeira transação eletrônica utilizando o Pix. Que legal. 70 milhões de um universo de 210 milhões de brasileiros. Um terço quase. Um terço. Isso realmente surpreendeu todo o Banco Central e boa parte a gente E é transformacional isso. Em vários lugares, né? Vários lugares que não tem agência bancária, ou que o banco está longe, ou que de vários negócios que você precisava esperar segunda-feira para compensar. Isso mudou a vida de muita gente, né? Custo do meio de pagamento, pequeno comerciante, sim. Custo de possibilidade de captação de dinheiro, por vezes até de cidadão ali que está à margem da sociedade. Então também uma externalidade positiva ali, uma movimentação de pessoas que às vezes estão até à margem ali de capacidade financeira, né? E passam a ter uma conta bancária e passam a ter a capacidade de receber ali até o auxílio mesmo. E o Pix, outra coisa que chama atenção é que ele, de quando ele foi lançado, né, até hoje, ele vem ainda melhorando, né? Você tem cada vez mais coisas agregadas. Agora acabou de sair o Pix automático. Essas coisas todas estavam programadas ou vocês perceberam que precisava? Tem outras coisas ainda para acontecer com essa ferramenta? O Pix ele vem de uma construção que o Pix não é o primeiro sistema de pagamento instantâneo do mundo, então ele vem inspirado em outras experiências. Ele começa ali com quantidade de funcionalidades que a gente considerou ali bem aderente e para a necessidade da população à época, mas a gente já tinha uma agenda ali de
isso seria interessante ter no Pix. E aí o trabalho que a gente tem feito ao longo do ano é ter uma agenda evolutiva organizada e combinado com o setor financeiro de quais seriam os melhores produtos, os melhores ganhos. Por exemplo, segunda-feira a gente lança o Pix automático, que tem tudo ali para ser um grande sucesso ali na automação daqueles pagamentos recorrentes da população. Já tem Pix parcelado, tem tudo, né? Pix parcelado é futuro, deve até o final do ano ser lançado. E o automático é dia 16. Segunda. O lançamento anterior foi aquele Pix por aproximação. Verdade. Que foi até uma surpresa que ele acabou sendo lançado usando uma dupla, né? A trilha do Open Finance junto com a trilha do Pix, que são dois produtos complementares aí desse ecossistema bancário. Ô Zanini, você que está embrenhado aí nos bancos, dá para perceber que movimentou, chacoalhou, mas todo mundo aderiu a isso, né? Uma coisa que não dá mais nem para imaginar como seria o mundo sem isso, né? Aqui dentro, né? Teco, eu acho que o Pix foi o maior movimento de inclusão social bancária que eu já vi. Né? Seja porque na pandemia existia alguns milhões de pessoas que precisavam receber o auxílio e eles não eram bancarizados, você lembra, se você se lembra, tinha megas filas nas agências para sacar os R$600 e imediatamente, num curto espaço de tempo, esse cara adotou uma carteira digital e passou a receber e pagar, e isso mudou a vida do cara. Quer dizer, mudou do ponto de vista de risco, de ficar andando com dinheiro, de ter dinheiro, de ser roubado, né, e de facilidade de transacionar. Então, respondendo você, eu acho que os bancos perceberam que se em algum momento alguém achou que isso, do ponto de vista de negócio, podia ser ruim, porque eles perderam o dinheiro das TEDs, né? Pelo ponto de vista da inclusão de clientes, isso foi fantástico. Fantástico. Quer dizer, não existe nenhum movimento de inclusão de cliente tão avançado, tão rápido quanto o Pix. Então, eu acho que sim, quer dizer, o que eu percebo hoje nos nossos clientes é eles o tempo todo ficarem tentando melhorar a eficiência do processo. Porque esse processo, o Caio conhece isso como ninguém, mas esse processo tem momentos de pico, né? Tem momentos onde a infraestrutura precisa responder, não só do lado do Banco Central, mas do lado dos bancos também. Então, eu acho que sim, quer dizer, ninguém mais admite jogar contra o Pix. O Pix virou uma coisa que ninguém imaginava. O Caio, já dá para medir para a economia o ganho com eficiência, produtividade? Tem números assim? Então, não tem um número Banco Central com essa medição, mas tem uma consultoria independente que fez essa avaliação, o ganho que o Pix representou para o país em relação ao ganho de eficiência e inclusão financeira. A estimativa foi por volta de 1% de PIB. Em 2023, o cálculo monetário que foi feito foi por volta de 25 bilhões de dólares. Caraca! Esse não é um dado do Banco Central, é uma consultoria bastante, independente. Hein, pô? Eu te fiz essa pergunta, mas eu não me lembro exatamente o que respondeu. Tudo que a gente está vendo de implementação no Pix já estava prevista, ou quando a bola começou a rolar, começaram a aparecer ideias do tipo, olha, a gente poderia fazer tal coisa, poderia melhorar para esse lado ou para o outro? Boa parte das coisas estavam previstas, eram coisas que a gente já pensava em fazer e foi uma questão de organização, mas outras elas foram aceleradas. O Pix por aproximação é um caso concreto. Ele era uma janela, ele seria lançado muito mais à frente, acabou sendo aproximado ali, dado a mudança de hábito mesmo da população, de utilização da aproximação. E outros não, outros uma dinâmica mais tradicional. Então tem sim cocriação, mas o básico do que a gente tenha implementado é uma questão mais de organização de trabalho, Banco Central e setor financeiro, para que a gente possa lançar produtos aí eficientes para a população. E uma coisa que acho que, enfim, eu já vejo que estão tomando cuidado com isso, pelo menos no meu banco, mas é uma coisa que sempre foi assunto, né? Porque o Pix é muito fácil de você manusear, muito fácil de você transferir, ao mesmo tempo que é muito fácil alguém chegar com uma arma e falar, faz um Pix pro Joãozinho aqui. Tem essa história da segurança, né? Eu não sei se é um trabalho a várias mãos, né? Porque envolve as pessoas tomarem cuidado com isso, envolve
os bancos também terem ferramentas ali para perceberem. Como é que está a história da segurança? Como é que está a história de fraude? Como é que está a história de... O que tem sido feito para que a gente, enfim, tente diminuir esse problema ali? Segurança aqui, a gente está falando de segurança, menos aquela segurança tecnicamente falando. Eu sou de tecnologia, poderia falar um monte de segurança. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de cuidado. Sim. Cuidado com o cidadão, cuidado com o que a gente está lançando para justamente dificultar a possibilidade de fraudes e golpes. Desde que o Pix nasceu, nós temos um grupo que chama-se Grupo Estratégico de Segurança, que o foco é exatamente isso, discutir como nós podemos aprimorar os mecanismos de segurança do Pix. Então, ao longo dos anos, a gente foi vendo ali alguns controles sendo melhorados de segurança. Muito recentemente, uma diminuição ali do limite para dispositivos não cadastrados. Tá. Há menos tempo ainda, teve uma comunicação do Banco Central, a gente vai retirar chaves Pix, por exemplo, dos falecidos, para evitar que o falecido pudesse ser mantido como uma chave Pix e alguém pudesse explorar isso para fazer um golpe. Sim. Então, foi uma questão de saneamento de base para evitar golpes. Agora, a gente está trabalhando no que a gente chama de mecanismo especial de devolução. Você sofreu um golpe, esse mecanismo especial de devolução já existe hoje, você pode entrar em contato com o seu banco e pedir a restituição do valor. Se a conta de destino contiver aquele valor e foi entendido como golpe, o valor é recuperado desse Pix e devolvido. O mecanismo de devolução 2.0... Como a conta de destino? O cara fez origem e o destino, né? A vítima perdeu o dinheiro e o fraudador manteve o dinheiro na conta. Mas como ele não manteria? Você disse ele sacar? Ou dispersar o dinheiro. Manda para outra conta, ou para várias outras. E este é o grande... porque é isso, eles vão espalhando ali, Exatamente. Essa é a grande dificuldade da recuperação de dinheiro hoje, a dispersão do dinheiro da fraude. Então, o mecanismo especial de devolução, ele busca tentar recuperar o dinheiro, inclusive nessa camada de dispersão do dinheiro, e não só na conta de destino, na primeira conta de destino. Então, a gente vai ter a possibilidade de aumentar a taxa de recuperação do dinheiro, mas também de marcar as contas que foram utilizadas para dispersão do dinheiro, as contas laranjas que foram utilizadas nessa dispersão, e que para um futuro Pix, os bancos terão condição de falar, olha, essa conta ela é usualmente utilizada para dispersão de conta de fraude e negar aquele Pix ser feito. É que tem histórias de que tem pessoas que são às vezes coagidas, né, a receberem um Pix e passar o Pix ali, né? Eu já ouvi isso em matéria de jornal, nem sei se acontece muito, né? Entendeu? O cara... Assim, como se eu chegasse para você e falar, olha, com a sua chave Pix, vai entrar R$200, manda para essa chave Pix. E a pessoa está coagida a fazer aquilo ali, entendeu? Esse problema de segurança pública talvez seja um dos mais difíceis a serem resolvidos. Aí é um problema que transcende até o Pix. Sim, porque no limite era só você ir na última ponta e falar onde é que está o dinheiro. Mas a pessoa fala, cara, entrou um cara aqui, me obrigou a me dar uma chave, entrou um dinheiro e ele mandou transferir para outro. Eu nem sei do que a gente está falando, né? Isso às vezes acontece, é problema de segurança pública, mas tem, né? Isso. A gente tenta ganhar em rede, né? Tentar o maior número de casos e especialmente aquele caso teve que você consegue uma rápida dispersão. Teve uma mudança boa também de horário, né? Porque acho que você consegue bloquear de fazer valores até o horário comercial. À noite, final de semana é uma outra coisa. De madrugada, então, outra coisa ainda. Limites diferenciados. Isso surgiu justamente naquela discussão com o Grupo Estratégico de Segurança. Esses limites diferenciados, noturno, diário, serem diferenciados e noturno bem mais baixo. A gente tem números de fraudes, essas coisas assim? Tem reclamações? A gente sabe se aumenta, diminui? Tem os números, até porque são os números oficiais do reporte de fraude por conta da tentativa de recuperação do dinheiro via MED. Eu não sei exatamente quais são os números, a ordem de grandeza, não estou com o dado aqui, mas sim tem os dados ali das pessoas que reportaram que sofreram os golpes, e aí o banco tenta fazer a recuperação. Até o final do ano, além de tentar usar essa camada de dispersão, os aplicativos vão ter que disponibilizar de forma online a forma de você fazer essa contestação em casos de fraudes e golpes, a reclamação via isso é legal, né? Então, facilitar também ali a pessoa que sofreu a fraude, quanto antes fazer fizer o registro, maior a chance da recuperação. Claro, que dá tempo de você
É menos coisa para bloquear ali. Tentar reverter, né? É menos tempo para o fraudador dispersar o dinheiro, Exato. É mais fácil de fazer a recuperação. Ô Zanini, a Dynamo está envolvida nisso, né? Até a cabeça, né? A Dynamo é um fabricante de tecnologia de encriptação. E as transações financeiras, de um modo geral, elas usam, por questão de segurança, a criptografia. Tá. Né? O Banco Central fez um edital em algum momento para uma plataforma de criptografia, isso é público, e a gente foi feliz, ganhou, e desde então a gente tem trabalhado com o Banco Central nisso. Claro que nos bancos do mercado, de um modo geral, a gente também fornece essa mesma infraestrutura, mas eu confesso para você que é um orgulho gigante para a gente, né? Empresa de tecnologia nacional, participar de um processo desse e acabar atendendo, né? A gente tem muita síndrome de que a gente não sabe fazer tecnologia, mas não é verdade. A gente sabe, e quando a gente comenta o volume que existe hoje, isso impressiona até o pessoal que vem de fora. É uma tecnologia... você falou que tem isso em algum lugar do mundo, algo parecido com o Pix? Pagamentos instantâneos existem em alguns países do mundo. Por que isso não é uma coisa que... O Brasil tem sucesso em umas coisas, por que a gente não consegue não exportar ou vender, mas... Deveria ter gente copiando o Pix, né? O mundo inteiro deveria estar aqui mandando gente falando, cara, me explica aí como é que é, porque eu só vejo coisa boa, externalidade positiva, né? Mas assim... Tem isso? Tem sim. É maior que a gente dá conta. Há um reconhecimento de norte a sul do planeta em relação ao Pix. Realmente Ontem eu escutei assim, a frase: o Pix é o novo Ayrton Senna, é um herói nacional. Mas E isso, de fato, é assim, mais do que a gente dá conta de prestar a consultoria, de passar como que surgiu essa história do Pix, tem chegado. Então a gente tem um acordo ali de passar ali, não é exatamente passar a tecnologia, mas as melhores práticas, como que a coisa foi construída, a arquitetura do sistema, porque ele é muito típico do próprio setor financeiro, né? Ele é muito... É o sistema de pagamento instantâneo do Brasil. Então você não pode pegar o código e exatamente levar para outro país, que ele não vai ser aderente à legislação, ele vai ter algumas coisas que não vão se encaixar com o sistema de pagamento do próprio país. Mas sim, as boas práticas e o que deu certo aqui, por exemplo, padronização de interface para facilidade de uso, para evitar que a pessoa tenha dificuldade, por isso erre, ou o contrário, ele mais facilmente ele consiga se proteger de fraudes, ou que ele tenha aquela mesma interface para comunicar o que sofreu um golpe. Então, é um conjunto ali de medidas de segurança, de usabilidade que fazem do Pix um sucesso, fora ali o fato dele ser barato para as empresas, gratuito para as pessoas. Eu acho que esse foi um golaço do lançamento, que permitiu que as pessoas, mesmo as mais humildes, pudessem ter um sistema de pagamento instantâneo. Do dia que você ouviu a primeira vez esse nome Pix no Banco Central, você já está lá há bastante tempo, até o dia que você fez o primeiro Pix, a gente está falando de quantos anos? O projeto ele surge no Banco Central 2018, aprovado. 2019 a gente começa a fazer o projeto de tecnologia. Ao final de meados de 2019 começa o projeto de tecnologia numa fase ainda de teste de arquitetura. O projeto de produção começa em novembro de 2019, o primeiro Pix cursa em novembro de 2020. Um ano de projeto de produção. Isso eu acho legal, né, das pessoas também perceberem, né? Porque 2018 é o governo Temer, o presidente do Banco Central é o Ilan. Quando sai o Pix, presidente é o Bolsonaro, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto. E se atrasar um pouquinho, a necessidade de fazer um pagamento instantâneo vem de governo anterior ainda. Dilma com Tombini. Então é um projeto de Banco Central. E a gente está fazendo atualização ele no governo Lula com Galípolo presidente, né? Então é uma coisa suprapartidária, é uma política do país, do Banco Central, que como deveriam ser as coisas também, né, Zanini? Da gente não precisar parar ou zerar ou cancelar tudo que é feito porque foi feito por um outro cara, por um outro, né? Você vê que quando a gente dá um pouco de sequência na coisa e não se preocupa muito de ser o pai da criança,
às vezes acontece também, né? Autonomia e sequência é fundamental para o sucesso aí dessa agenda de inovação do Banco Central, sem sombra de dúvida. Outro sucesso, talvez igual ao Banco Central aqui nessa FebraBanTech, é o Drex. As pessoas estão esperando mais isso do que esperaram pelo show da Taylor Swift. Existe uma ansiedade, uma animação, uma excitação com isso. A gente fez alguns podcasts, fizemos que hoje, né? Do cara falando que o Drex é o final da estrada, é a cidade de tudo. Como é que tá essa história? Como é que você está enxergando? Justifica-se essa excitação toda de todo mundo aqui? Eu acho que justifica a potencialidade ali de novas capacidades para esse ecossistema financeiro, são bastante interessantes. O Drex, ele hoje ainda é um teste de tecnologia. Então nós tivemos um projeto piloto fase 1 do Drex, que encerrou no final do ano passado, e agora nós estamos encerrando no meio do ano o projeto piloto fase 2. Nós esbarramos numa dificuldade tecnológica. Então a tecnologia do Drex, ela é um desafio. Aqui no próprio FebraBanTech, o Rogério Luca, o secretário executivo, o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo, anunciaram que o Drex ele vai focar ali na parte de colaterização de ativos ou utilização de ativos como garantia. Seria a terceira fase agora. Seria, não sei se exatamente uma fase, porque nós estávamos trabalhando com pilotos. Tá. Então agora a gente está falando ali em diminuir o escopo pensado inicialmente do Drex e pensar em utilizar ativos de diferente natureza para baratear o crédito. E esse será o próxima etapa do Drex. Tá. Para que aí sim, ao longo do tempo, com uma agenda evolutiva, a gente possa ir alcançando ali tudo que foi pensado em relação ao Drex, mas de uma forma um pouco mais evolutiva, incremental, com agendas evolutivas constantes ao longo do tempo, para justamente chegar ao show da Taylor. Quando tiver tudo pronto, no melhor, se der tudo certo como vocês imaginam, o Drex a bola está rolando, o que vocês imaginam que vai transformar, o que vai gerar de eficiência, produtividade, de economia de tempo, de dinheiro, o que vai ser isso? A gente já consegue ter uma ideia do que, vocês têm uma ideia do melhor cenário disso tudo? Assim, é muito difícil antever futuro, assim, tá. ainda mais no caso desse, mas por exemplo, e se, né? A gente faz alguns cenários de se eu pudesse pegar qualquer ativo, um ativo do mundo real, um título público, por exemplo, e isso fosse absolutamente líquido. Tá. Então eu posso fracionar minha casa e transformar em dinheiro. Eu posso dar minha casa como garantia em um empréstimo. Tá. Eu posso pegar o título público e a guarda deste título público, por exemplo, é o que eu deixo na minha conta. Mas como você daria liquidez para um título que, sei lá, que tem um vencimento tal? Comercialização, mercado primário, secundário. Tá. Então, de fato, é a possibilidade de comercialização e trocas de uma forma mais digital por esta plataforma, viabilizada por essa plataforma, chama-se Drex. Então, é a possibilidade de utilização dos ativos múltiplos, de diferentes naturezas, em uma plataforma, não necessariamente um único lugar, mas uma plataforma que viabilize essa utilização de forma coletiva. Então, só nisso aí você já transformaria o mercado de crédito, você talvez conseguisse abaixar spread, custo do dinheiro, porque... Esse, inclusive, é o foco inicial do projeto anunciado pelo próprio presidente do Banco Central. Justamente diminuir ali o custo do crédito, especialmente o de boa qualidade nesse caso, né? Porque é um crédito garantido por um ativo. Vai ter também, se tudo der certo, você vai ter uma agilidade também de fazer, né? A gente já falou aqui em algum lugar, né, Zanini, de você fazer transferências de coisas, de, sei lá, imóvel, carro. Talvez você agilize também a forma de fazer negócio entre institucionais, entre empresas. Perfeito. O caso clássico que é colocado é a facilidade, por exemplo, de transferir um carro. Hoje há um acordo ali em que há um pagamento
contra uma transferência de titularidade. O Drex, por exemplo, poderia viabilizar que essa troca ela dependesse da plataforma, né? Do que a plataforma viabilizasse. Por exemplo, eu te entrego o dinheiro, mas esse dinheiro tem validade condicionado a você me transferir seu carro. Você me entrega a transferência condicionada ao seu dinheiro, ao dinheiro ser válido. Sim. Quando as duas coisas acontecem, destrava tudo ali. Destrava a coisa. Então passa a ter uma possibilidade de condicionar essas transações para que elas sejam mais seguras para ambas as partes. Dínamo vai estar nessa? Vai estar? Muito, Teco. Isso aí, esse trabalho é mais cascudo, hein? Tem uma mudança de conceito que a gente está trabalhando e que as pessoas vão ter que se conscientizar. No final do dia, quando você tokeniza os seus ativos, você traz uma responsabilidade ali de custódia de chaves. E esse conceito ele ainda não é muito difundido, né? A gente ouviu uma notícia faz um mês que os caras invadiram uma exchange nos Estados Unidos e transferiram de uma vez só 1,5 bi de dólar, né? Num arquivo. Então esse conceito da tecnologia vinculada ao dinheiro, ao valor, ela é uma conscientização que a população aos poucos vai começar a ter, mas a gente na Dínamo trabalha muito forte nesse conceito de custódia, em especial custódia institucional, porque os próprios bancos eles vão ter que custodiar esses ativos para as pessoas e isso precisa ter uma infraestrutura robusta. Então a gente está há uns 3 anos nisso, Teco, porque a gente acredita que esse é um salto, essa é uma chave, uma senha um pouquinho diferente, que tem um valor e às vezes é a vida da pessoa que está ali. Claro. Ô Caio, perguntas aleatórias aqui, um pouco fora do tema. Como é que vocês fazem, vocês, digo, o Banco Central, né, seu departamento, esse pessoal que está aqui fora, não sei se você se inclui, mas eu não me incluo, eles são completamente malucos, né? Eles têm ideias, num primeiro momento, parecem todas esquisitas, estranhas. As preocupações, eu nem falo com vocês, são totalmente doidos. E a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito rápida, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque é uma situação, eu imagino que talvez vocês adorem esse assunto, mas é uma situação difícil porque o regulador ele não pode apertar, ele não pode soltar, ele não pode matar a inovação, mas também não pode virar uma terra de ninguém, né? Como é que vocês dosam isso, né? Como é que é essa vida de dosar um negócio que talvez vocês acreditem mais ou menos, gostem mais ou menos, se preocupem mais ou menos, não pode frear, mas tem que regular? Teco, por um lado bom, eu tô do lado que é área de tecnologia. Sim. E a área de tecnologia, ela adora a inovação. E essa agenda que o Banco Central tem promovido de inovação, e uma agenda até acelerada, vai até no sentido de acelerar a surgir novas ideias, mudar o setor financeiro. E eu acho que o meu departamento faz parte desta onda transformadora do setor financeiro. E menos essa área que, de fato, fica tentando dosar o controle. Isso eu deixo para os colegas da supervisão. Realmente tomar conta. E não é minha área, e eu gosto mesmo de transformar, produzir novos sistemas, entregar para a população. E o Banco Central tem tido uma agenda muito profícua, uma agenda muito interessante de inovar para o setor financeiro. Mas desculpa, Teco, só para pegar um gancho aí, porque o Caio é da casa, eu não sei o quanto, né? Um entra na área do outro lá e ele não entra. Conheço ele não entrou e nem entra. Mas eu posso, né? Então, eu tenho um elogio para o Banco Central, inclusive nesse ponto. Nos últimos anos, a gente vê uma flexibilização, né, do Banco Central do ponto de vista de inclusão. Todas essas fintechs que chegaram inovando de tudo que é jeito, né? Elas foram uma flexibilização do Banco Central para permitir essa inovação. Senão, teria meia dúzia de 20 bancos, né, e esses caras concentrariam tudo. Mas, de repente, a gente viu entrar 1000 fintechs. Sim. Aliás, tem um número que lá atrás, não sei se você sabe esse número, quando o Banco Central abriu inscrição para o Pix, para ser um operador direto do Pix, quer dizer, se comunicar com o Banco Central,
tiveram 736, se eu não me engano, inscritos para serem participante direto. Caraca. Né? Contra lá atrás, talvez uns 100 ou 200 bancos. Então eu acho que o Banco Central ele foi um incentivador. Se você acha que isso aqui é uma maluquice em algumas coisas, eu acho que sim, o Banco Central ele incentivou essa inovação e eu acho que ele tem feito isso que você tem falado. De vez em quando tuna um pouquinho o controle, porque senão esse negócio descamba, né? Começa a regulamentar essas coisas. O Pix agora só pode, depois das 8 da noite, ser de tanto e tá. Eu acho que esse tuning dele tá legal, mas eu acho que essa inovação tem um reflexo direto da ação do Bacen. Concorrência, né? De você talvez diminuir um pouco a régua para que mais players entrem. E aí isso também vai provocando uma corrida ali, Principal exemplo disso, a maior parte dos bancos digitais novos não cobra nada do cliente pela conta. Enquanto ainda tem banco tradicional que cobra 50, 60, 70 reais. Você vê que a concorrência vai levando a isso. Mas sim, a eficiência é um pilar da agenda pública do Banco Central, né? Tem aquela agenda BC-Hash, que são as ações estratégicas do Banco Central e públicas para a sociedade. É um pilar a questão de concorrência e ganho de eficiência do setor financeiro. E aí, essa agenda de tecnologia, ela entra muito forte nisso. Legal. Mas ver essa feira é uma loucura, né? Essa feira do que já foi, o que vem sendo e provavelmente do que vai ser, então, né? Quantidade de empresa, quantidade de produto, quantidade de serviço, a quantidade de coisa acontecendo aqui é... Agora a inovação sempre vem papando tudo, né? A gente está mostrando agora aqui, no próprio stand nosso, uma autenticação de transação sem nada, só com a palma da mão. A gente viu na China isso acontecendo, falou, olha que fantástico, não precisa mais do plástico, não precisa mais do celular, né? Agora o cara vem com a mão aqui, autentica a mão tem um índice de fraude baixíssimo, menor que a íris, né? Então, pegando o seu gancho, essa feira ela vem trazendo a inovação, melhorando a eficiência do que já tinha, né? Se a gente acha que pagar com o celular é eficiente, aí de repente vem um cara sem o celular e vem com a mão e paga. Eu acho que essa é uma tendência do nosso mercado que vai continuar. Tomara. E até porque o sistema financeiro do Brasil é invejável, né? Sempre foi há muito tempo, em todas as pontas, tanto de segurança quanto de inovação, é impressionante. Caio, obrigado. Foi ótimo. Boa sorte com o Drex, com o Pix. E em breve vai ter cada avenida aqui da Febraban-Tech vai ser um nome de vocês aqui. Vocês são adorados aqui, os departamentos, diretores. Vocês aqui não pagam nada. Se chegar no bar e pedir um café, te dão uma taça de champanhe aqui. Pode ter só o nome Pix, Drex, Open Finance. Eu até prefiro do que a personalização.